A Deus, irmãos, por mais uma reunião, né? Senhor Jesus. Ontem nós tivemos uma comunhão maravilhosa, né? Lá em Cipó. E realmente desfrutamos na direção do Espírito, a partir do compartilhar dos irmãos, né? E são compartilhares muito ricos, né? Eu particularmente estou recebendo, estou sendo bastante encorajado, né? E ainda sobre o compartilhar dos irmãos, nós vimos que Deus, Ele quer ter comunhão conosco a todo tempo e em todos os momentos, né? Porque Deus, Ele ama a presença do homem, Deus ama a presença do ser humano. É tanto que quando Deus criou Adão e Eva, Deus não os criou e deixou lá, largado lá no jardim, sem saber o que fazer, né? O jardim era muito grande e ali, eles, primeiramente Adão, antes de Eva, sozinho, e ainda se não tivesse a presença de Deus, ele se sentiria muito triste, né? Muito abatido, porque só Adão e os animais. E Deus depois percebeu que só Adão e os animais, até mesmo tendo ali a presença de Deus na viração do dia, e ainda, né, ele percebeu que precisava algo para Adão. Então ali fez uma auxiliadora idônea, né, da costela dele para andar lado a lado. Amém. Então Adão naquele momento ali já se sentiu mais acompanhado. Então o ser humano tem essa característica, né? Amém. Quando Deus criou tantos animais como também os seres humanos, a necessidade de vida, a necessidade de comunhão. E ao mesmo tempo Deus estava expressando também o desejo do seu coração. Amém. Que é criar pessoas, né, o ser humano, para que ele pudesse relacionar-se com esse homem, ter comunhão com esse homem, né? Então Deus nos fez para restaurar, né, realmente o mundo e trazer de volta o senhorio dele sobre essa terra. Amém. Então a igreja de Deus representa o reino de Deus aqui na terra. Amém. Aí no mundo só existe perdição, eles estão caminhando em direção à perdição. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque a porta larga é espaçosa, mas conduz muitos à perdição, né? Então muitos estão aí na porta larga, pode fazer tudo, né? O importante eles dizem assim, são todas as formas de amor, né? O importante é ser feliz, entre aspas, e aí eles vão, e realmente no final, essa porta que é larga vai estreitando, né? E aí vai conduzir à perdição. Verdade. Mas nós estamos aqui na porta estreita, somos realmente restringidos pelo Espírito, e isso é bênção para nós, né? Amém. E depois o Senhor vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, né? Entra no gozo do teu Senhor. Você passou por muitas privações, sofreu por amor ao meu nome, mas aqui está a sua recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Deus quer ter comunhão conosco e nós queremos ter comunhão com Deus, né? Amém. Vamos ver Salmos 14. O Senhor, Ele sempre quer se revelar. Amém. Salmos 14. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Senhor Jesus. Irmãos, Deus quer se revelar a cada um de nós. Amém. Ele utiliza de muitos meios, mas hoje, né, as pessoas insensatas, as pessoas incrédulas, elas não querem que, no coração delas, elas não querem que Deus exista. Embora lá no interior, onde Deus criou ali a sede, né, por Ele mesmo, elas tenham a noção, a sensação de que há algo maior, mas eles não querem ter essa verdade dentro deles que Deus exista. Por quê? Aqui nos mostra que são corruptos e praticam a abominação. O irmão Pedro Donk desfrutou, o irmão lembra, acho que é Salmos 2, que ele diz: rompamos os laços. Alguém lembra? Salmos 2, né? O irmão Pedro Donk desfrutou na conferência sobre isso, né? Salmos 2, o versículo 1. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas.
Olha o versículo 4, depois vamos relacionar com o capítulo 14. E aquele que habita nos céus, dá risada, o Senhor zomba deles. Agora o capítulo 14, a continuação lá, o versículo 2. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, realmente, aqui nesse mundo, né, onde não tem ainda a autoridade da igreja reinando, e fora desse ambiente, existe realmente uma esfera que quer conduzir as pessoas distante de Deus. O insensato diz, não existe Deus. Por quê? Porque se eles aceitarem essa verdade, que Deus existe, eles vão ser restringidos, né? E aí não vão poder praticar toda sorte de abominações e de impurezas. Mas uma vez que eles sabem que Deus existe, eles sabem que Deus é justiça, sabem que Deus é amor e sabem também que Deus é justiça. Então, se há um Deus justo, eles terão que pagar pelos seus pecados. Mas se eles tentarem se conscientizar que Deus não existe, eles vão fazer tudo tentando colocar na sua consciência de que não deve nada a ninguém. Mas essa não é a verdade. Deus existe e Ele é galardoador, né? Ele vai recompensar aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam vão encontrar e vão receber do Senhor esse galardão, né? A nossa obediência ao Senhor vai nos trazer essa recompensa. Amém. O apóstolo Paulo diz que ele esmurrava o corpo dele, né? Sim. Ele esmurrava, ele não corria sem meta, desferindo os golpes no ar, né? Mas ele corria com uma meta para alcançar essa coroa. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então existe um Deus, e embora aí no mundo as pessoas querem romper, porque para eles é como se fosse algemas. A algema tira uma certa liberdade da pessoa, né? Quando o policial prende a pessoa, a mão para trás e coloca as algemas, com as mãos aqui você não tem muita agilidade, né? Não tem muito, os movimentos vão ser ali limitados. Então, a lei do Senhor, a palavra de Deus, o Evangelho, os valores cristãos, eles são como algemas que impedem as pessoas de praticarem as suas abominações. Infelizmente, irmãos, o mundo hoje está de mal a pior. Nos últimos dias, nos últimos tempos, essas coisas aconteceriam, né? Apostatarão da fé, abandonarão a fé, muitas coisas iriam acontecer. Sim. E fora do ambiente da igreja, muitas coisas realmente estão aí desagradando ao coração de Deus, porque eles estão querendo romper esses laços. Sim. Então os valores cristãos, a Bíblia, como o irmão desfrutou aqui, já está sendo ridicularizada, né? No ambiente acadêmico, a Bíblia é considerada um livro antigo, desatualizado, que não serve mais para os dias de hoje. Por que eles falam isso? Rompemos, né, os laços, as suas algemas, para a gente praticar o que a gente quiser. Então, o que a Bíblia condena, eles, né, realmente não aceitam isso. Está tendo uma polêmica na internet esses dias de uma cantora cristã, né? Um casal de homossexual, convidaram ela para cantar, e ela disse, olha, conforme a palavra do Senhor, eu não vou ser participante disso, porque eu creio, tenho as minhas convicções na palavra, e eu não vou não vou participar cantando nesse casamento, por essas minhas razões aqui, por essas minhas crenças. Rapaz, ela falou isso, depois um desses aí descobriram o vídeo, e agora começou a criticar, e toda... O pessoal chama lacrosféria, né? Toda a pessoa querendo lacrar, e agora um monte de críticas sobre ela. Por quê? Simplesmente porque ela disse, eu creio no que a Bíblia diz. E eu só faço o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Se a Bíblia não me permite eu ser conveniente com coisas que não agradam a Deus, eu não vou participar, mesmo que o mundo queira. E aí realmente todo mundo dando pauladas nela na internet, né? Mas ela se manteve firme. Amém. Porque, irmãos, o mundo quer romper os laços. Então, nós estamos caminhando, né? Nós somos essa última geração, e enquanto também o Evangelho está pregando, ao mesmo tempo o inimigo também está intensificando os seus ataques para distanciar as pessoas de Deus. Então, existem pesquisas que jovens aí nos Estados Unidos, né, de 22 anos a 32 anos, salvo engano, é chamado geração Z, até o irmão Eliseu deu essa mensagem, eles estão crescendo sem o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Hoje os smartphones são tantas atrações que as crianças crescem
com jogos, com brincadeiras, com séries, né, com canais no YouTube, mas às vezes, se não tiver pais cristãos que coloquem ali na linha, eles vão crescer sendo, como diz ali por outro lado, né, inculcados não pela palavra, mas pelo ensinamento mundano. Então eles crescem de maneira com conceitos distorcidos. O irmão Pedro Dong falou na conferência, né, com respeito a isso. Fizeram uma pesquisa na conferência de adolescentes e pediram para colocar o sexo, se era masculino ou feminino. E uma adolescente foi lá e criticou, né? Não era para colocar masculino e feminino, né? Era isso, era para colocar como a pessoa se sente. O que é isso, né? É para colocar como se sente. Então, estava na conferência, provavelmente, né, do meio cristão, familiar cristão, mas houve ali uma fragilidade, talvez, na educação daquela adolescente. Ele estava sendo influenciado a tal ponto de falar isso. Então, irmãos, nós precisamos ser vigilantes, né? Os dias são maus e o inimigo ele está trabalhando para que esses laços realmente se rompam. Mas, por outro lado, Deus quer ter comunhão conosco, né? Deus quer se revelar a cada um de nós. Amém. E se nós o buscarmos, nós vamos encontrar. Amém. Nós temos desfrutado esses dias, né, sobre a edificação da igreja. Sim. O irmão partiu de Mateus capítulo 16, o Senhor mesmo perguntando aos discípulos, sim, quem dizia o povo ser ele, né? Amém. Vamos ver o versículo 13 de Mateus 16. O capítulo 16, o versículo 13 a seguir. Vamos ler até o 15. Cada irmão pode ler um versículo, por favor. 16, 13 ao 15. Sim. 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz eu sou? Amém. Senhor Jesus, quem dizeis que eu sou? Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos, isso aqui é muito profundo, né? Amém. O Senhor direcionou essas perguntas para os discípulos. Quem dizeis que eu sou? Primeiramente, o Senhor levou eles para uma região ali elevada, para tirar da esfera religiosa, né? Sim. Porque hoje também existe uma esfera religiosa que às vezes, por vezes, nos atrapalha de conhecer o Senhor profundamente, né? E verdadeiramente. Existem muitos conceitos aqui. Elias, Jeremias, João Batista, né? Foi uma coisa, não foi um impostor, não foi, né, um falso profeta. Eles até tiveram assim uma proximidade assim de que Jesus era uma pessoa diferente, era tipo um profeta. Então, religiosamente, as pessoas podem ter até uma noção. Aquelas pessoas, né? Jesus foi um homem que teve um padrão moral muito elevado, que passou por essa terra, e agora, né, a história é dividida em antes e depois de Cristo, foi uma pessoa muito boa, os seus ensinamentos. Mas nós, irmãos, o Senhor nos pergunta, quem dizeis que eu sou? Então, nós que reunimos, que estamos de perto do Senhor, nós precisamos conhecê-lo de uma maneira mais profunda, né, do que as pessoas que estão distantes. Sim. Senhor Jesus. Amém. E por isso nós precisamos nos desprender da religiosidade, porque ela realmente nos atrapalha de vermos ao Senhor, né? Verdade. O Senhor às vezes quer nos revelar, como os irmãos nos mostram, né? Fora da caixa, e às vezes nós ficamos, né, ali com os nossos conceitos e não queremos abrir mão daquilo que nós conhecemos ou daquilo que nós vivemos por muitos tempos, né? Mas de fato nós precisamos ser simples e obedientes para seguir essa direção. Amém. Senhor Jesus, quem dizeis que eu sou? E Pedro, Simão Pedro, teve uma revelação, né? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor Jesus. Então, 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Amém. Então a revelação aqui, irmãos, vem do próprio Deus. Nós precisamos estar juntos do Senhor Jesus, convivendo com o Senhor Jesus para ter essa revelação. Amém. Nós precisamos subir, né? Estar em um lugar alto, nas bandas aí de Cesareia, e estar junto com o Senhor no Espírito, em oração, e o Senhor ele pode nos revelar. E de revelação em revelação, isso vai formar uma visão. A visão se dá dessa maneira, né? Você vai recebendo revelações, e a junção dessas revelações confirma em uma visão na qual você vai ser governado por ela. Amém. E aí, irmãos, quando nós temos uma visão, nós vamos olhar, ter uma visão acima das coisas aqui do mundo. Isso vai nos possibilitar que nós vivamos para o Senhor de tal maneira que possamos sofrer, possamos passar por restrições, mas isso não vai nos abater. José, né, ele foi governado por essa visão celestial. Ele teve um sonho que ele iria governar, né, que a família dele também ia se render ali. Ele teve esse sonho. Sim. E ele creu nesse sonho, né? Ele creu nesse sonho e ele teve essa meta. Mas do sonho para a realização teve todo um processo, né? Deus também prometeu a terra de Canaã. Do Egito para a terra de Canaã também teve todo um processo. A diferença é que José não murmurou, né? A Bíblia não relata José murmurando. Verdade. E o Senhor fez, está acima ali em todas as situações, até mesmo na prisão, ele era considerado ali uma pessoa, né? Que reinava na prisão. Amém. O povo de Israel, na terra do Egito, murmurou, idolatrou, e por isso o Senhor também os disciplinou. Agora perceba que nos dois casos houve provações, houve tribulações. Só que em um caso, José estava sempre confiante em Deus e obediente. E o Senhor realmente pôde ali fazer com que ele reinasse e o sonho se concretizasse. Em outro caso, a geração estava muito, né, olhando para trás. Lá no Egito tinha pepino, tinha cebola, né? Tinha carne, tinha alho. A gente, meu Deus, esqueceram as provas, o sofrimento, a carga pesada, e só lembravam disso aí, né? E por causa dessas murmurações, Deus também os disciplinou, colocou serpentes abrasadoras para picarem. Teve um que se rebelaram contra Moisés, Deus fez abrir a terra, né? Acho que foi Coré, o pessoal dele ali, e foram engolidos vivos, né? Deus também disciplinou. E aquela geração, por causa da murmuração, não reinaram. Deus fez que outra geração se levantasse, né? E aí, exceto ali Caleb, Josué, puderam reinar. Até Moisés, que era o homem mais manso da terra, chegou o momento que ele não resistiu e bateu na rocha. Deus disse, fale a rocha, mas o povo ali no ouvido, né? Imagine, eram muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas. Para que não tirou do Egito? É para a gente morrer aqui na terra só? A gente não tem água, a gente não tem carne. Mesmo Deus suprindo, fazendo milagres, e ainda a murmuração era demais, né? Porque quando o milagre cessava por um tempo, o povo estava, né, esquecia rapidamente. É por isso, irmãos, que a nossa vida não pode ser direcionada por coisas exteriores, mas por um crescimento de vida interior. E mesmo que você não veja a mão de Deus agindo exteriormente, fazendo o seu milagre, né, trazendo a sua cura, a sua restauração de imediato, mas pelo seu crescimento de vida, você conhece Deus, você sabe que Deus está ali, que Deus está agindo, porque existem esses momentos da provação e da tribulação. Os irmãos contando, né, da carteira para tirar a carteira de motorista, realmente, em cada situação, Deus trabalha. Amém. Mas tudo isso é necessário. Hoje, o irmão pode contar o testemunho, né, desse sofrimento. Para quê? Para que tudo isso que ela passou hoje é um testemunho para nos ajudar. Amém. Lembra da vara de Arão? As pessoas não confirmavam ainda Arão como, né, um auxiliador ali de Moisés para conduzir, para ajudar Moisés a conduzir. E Deus mandou pegar ali os principais das tribos ali, colocar a vara, e a vara seca, né? E no outro dia a vara que florescer era a vara que florescer. Cada vara tinha um nome ali dos chefes da tribo, né? E tinha um nome ali de Arão também. A vara que florescesse seria a vara que Deus
a pessoa que Deus confirmaria. Mas para que essa vara florescesse, ia passar uma noite escura, né? Uma noite escura. Então, irmãos, quando aquela vara seca florescesse, representaria o quê? O poder da vida de ressurreição. Como pode, né? Uma vara seca, que não é dessas espécies que você coloca aí e sai os brotos, os ramos. E também se sair, isso não é de um dia para o outro, né? Então a vara seca colocou ali e aquela vara seca foi posta na escuridão, porque ela ia passar a noite. Nós, irmãos, precisamos, né, florescer. Amém. Mas nesse processo de florescimento, às vezes, o Senhor permite que você passe por uma noite escura. Oh, Senhor Jesus. Né? Uma noite escura, mas isso faz parte do trabalhar de Deus. Então, na noite escura, você não consegue ver as coisas, né, com nitidez, com clareza, porque está escuro. Senhor, eu estou te pedindo tanto, eu estou querendo tanto, e às vezes você não consegue ver a direção de Deus, mas é necessário. José passou, né, o povo de Israel passou, e o Senhor nos permite passar, mas para quê? Para que essa vida de ressurreição floresça em nós. Amém. Né? E pela manhã, diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao amanhecer. E ao amanhecer vai estar florido, né? E aí agora é a vida de ressurreição. E uma vez que nós vivamos por essa vida de ressurreição, nós vamos dar frutos para o Senhor, não segundo a nossa capacidade natural, mas por essa vida que está dentro de nós. E aí nós precisamos estar ligados ao Senhor. Amém. O irmão desfrutou de João 15, né? A videira verdadeira é Ele. E nós somos os ramos. Ele, sem mim, nada podeis fazer. O ramo desligado da videira não pode dar fruto. Ele vai secar, ele vai murchar. Se um irmão aqui, se uma irmã aqui começar a se afastar das comunhões do Senhor Jesus, aquela preguiça, hoje eu não vou para a reunião, eu já fui tal dia, e se você deixar isso acontecer, cada dia mais o inimigo vai trabalhando, e ele vai colocando coisas para ir te distraindo. E até mesmo nessa pandemia, irmãos, houve casos que irmãos gostaram tanto do sofá, né, que começou agora a igrejar em casa. Não tem como igrejar em casa, porque a igreja é a assembleia dos chamados, né? Amém. Você sozinho não é a igreja. Eu sou a igreja, não. Você é membro da igreja, membro do corpo de Cristo, porque Deus quer essa união. Sim. Então, por um lado, no tempo da pandemia ninguém podia sair, foi muito bom, né? Inclusive o canal do Instituto cresceu bastante, muitas pessoas foram salvas e permanece até hoje. Amém. As lives, as programações, mas também as reuniões já voltaram. Amém. E nós precisamos estar juntos como corpo do Senhor, né? Reunidos, nos apresentar como esses jovens, esse exército de jovens santos. Aleluia. Então não podemos parar. Esse viver de congregar, de comungar, o Senhor fez com os discípulos e nós também precisamos, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Então nós precisamos estar juntos e não parados. Mas infelizmente alguns ficaram paralisados. É tão bom, eu deito aqui no sofá, eu pego a minha Bíblia, eu ouço louvores, no conforto, mas isso é bom, mas o Senhor tem algo mais para nos dar, né? Então nós precisamos, irmãos, avançar nesse quesito também, né? Reunir é muito bom, estar com os santos é muito bom. Então, distante do Senhor, você vai, aos poucos, tendo uma vida ali relaxada, e como esse ramo, você pode ir secando e murchando. Então precisamos estar ligados, né? Porque também um ramo está ligado a outro ramo, né? Não é uma vara solta, não. Dentro daquela vara também existem outros ramos, e dentro de um ramo é tudo junto. Essa vida, é o corpo de Cristo. E a seiva, né, que está dentro ali dentro daquela árvore, ela se distribui para cada ramo, levando a sua rica vida. E essa é a vida do Senhor, né, que vai fluindo em cada um de nós. Você viu aqui, os irmãos desfrutaram, um compartilhou, desfrutando. É a vida que está fluindo e alcançando cada parte desse ramo. Amém. Que pega lá da raiz, que sobe e vai até, né, o topo ali da árvore. Cada parte ela é beneficiada por essa vida. Amém. Então, irmãos, graças ao Senhor por isso. Amém. Deus quer se revelar a cada um de nós e nós precisamos buscá-lo, né? O Senhor ele se revela de várias maneiras.
Não vai ter como as pessoas dizerem naquele grande dia que não teve a oportunidade de conhecer ao Senhor. Porque Deus, Ele tem a sua assinatura na sua criação, né? Sim. Existe até aí um código, até não lembro direito, né? O DNA em algumas, nas árvores, nas plantas, que quando eles fizeram ali perceberam aquele código, são as letras, as consoantes do nome de Deus, em hebraico, né? Do nome de Deus, né? O que é isso, irmãos? É a assinatura de Deus, né? Deus deixou a sua assinatura. Ele assinou a sua obra. Assinou a sua obra, como um pintor, um artista, que quando pinta o quadro, rapaz, está tão lindo, as pessoas têm que saber quem fez isso aqui, né? Então, é Picasso, né? Um famoso, né? É o Picasso, então a pessoa vai saber aquele quadro da Mona Lisa, os outros quadros, né? Porque é uma obra, é feitura dele. Nós também somos obras-primas de Deus, né? De tal maneira que também temos o DNA de Deus, a vida de Deus, a assinatura. Salmos 19 fala um pouquinho sobre isso. Olha. Deus se revela de várias maneiras, né? Primeiramente pelas coisas que Ele criou, irmãos. Salmos 19, 1. Amém. Amém. Quem pegou pode ler. Os céus proclamam a glória de Deus. Amém. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Glória a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento as obras das suas mãos. Não tem como você olhar para os céus e dizer que isso é obra do acaso. Não tem como você olhar, né, as paisagens aí, as belezas, e você dizer que foi uma explosão, do nada, pronto, aconteceu tudo belíssimo. Se você colocar aqui uma bomba, acho que é bomba relógio, né, aqui nesse local, e explodir, rapaz, será que vai se transformar em uma mansão, uma área bonita, uma piscina, tudo organizado? Se fosse assim, né, Rafa? Acha bomba relógio aí no mundo, né? Assistindo muito desenho, né? Para crer nisso aí tem que ter um pouquinho de fé, né? Entre aspas. Mas o pessoal diz que é a ciência. E eles creem nisso. Do nada houve uma explosão e BUM! E rapaz, a conhecer essas lindas praias, os céus, né? Aquelas montanhas, cordilheiras, tudo organizado. Não tem como, né? Não tem como. Então, sem o artista para pintar. Então, toda essa beleza aqui, né, que nós percebemos, que nós vemos, é obra das mãos de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, os homens, eles que não reconhecem isso, aqueles insensatos que nós lemos no Salmos 14, eles dizem que não há Deus, né? Por isso eles são indesculpáveis. Vamos ver Romanos capítulo 1. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No versículo 20. O 20 e o 21. Quem pegou pode ler. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. Amém. De maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Amém. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Ó Senhor Jesus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Senhor Jesus. O coração insensado. Oh, Senhor Jesus. Que triste, né, irmãos? Existe aí pessoas que no coração deles, né, no coração dessas pessoas, elas sabem que existe um Deus. É tanto que, geralmente, né, no final da sua vida, quando acontece algo muito grave mesmo, eles se rendem ao Senhor, né? Eles se rendem e eles confessam o nome do Senhor Jesus, né? Porque você está no avião e o avião está caindo, eu vou chamar por quem? Nessa hora não existe ateu, não. Eu acredito que dificilmente existe ateu, né? É o ateu, graças a Deus.
Então o avião está caindo, não tem esperança. Meu Deus, né? Acho que parte dentro dele isso, né? O cachorro deu uma carreira, Senhor Jesus, porque é no momento da dor, da angústia. Muitas pessoas se voltam ao Senhor. Mas, às vezes, quando a vida está com, por exemplo, a vida está boa, a geladeira cheia, o emprego, o dinheiro, né? Todas as coisas cooperando, muitos não querem reconhecer, porque a Bíblia diz, o Deus deles é o ventre, é o seu sustento, é o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Senhor Jesus. E também, como nós lemos no Salmos 14 e no Salmos 12, eles querem romper essas algemas, não quer que Deus exista, e eles são indesculpáveis, porque Deus, ele revela o seu poder, a sua divindade por meio de todas as coisas que ele criou, né? Deus se tornou conhecido. Eu lembro de umas mensagens do irmão Ezra Mar, que realmente foi muito interessante, né? Às vezes algumas pessoas se perguntam, e as tribos indígenas? É claro que existem missionários que vão, né? Mas talvez possa existir algumas tribos que ainda não foram alcançadas, né? O irmão trouxe também essa palavra, mostrando que Deus se torna conhecido por meio das suas obras. E naquilo que a pessoa é inocente, Deus não vai exigir grandes coisas. Se você conhece muito, Deus vai cobrar muito de você. Se você não conhece muito, Deus também não vai cobrar da mesma maneira daqueles que têm muito conhecimento. Mas o básico, Deus deixa se tornar conhecido. Onde é que eles vivem? Ali, naquela natureza, as árvores, elas nascem, né? Crescem, se reproduzem, e ali depois as sementes caem novamente. Tudo isso, né? A beleza, os rios, os peixes, a vida, tudo isso anuncia as obras de um Criador. Né? Então, que o Senhor realmente possa alcançar. Infelizmente, o coração do homem é tendencioso para idolatria. E existem muitas tribos que, acho que é a mãe natureza que eles dizem, né? Venera a mãe natureza. Porque no coração do homem há uma sede por divindade. Há uma sede pelo transcendente. Isso é comprovado em toda a história, né? O transcendente, o que ultrapassa o raciocínio humano. Então, irmãos, Deus, ele quer se revelar de várias maneiras. Pela natureza, Deus também se revela pela palavra escrita, né? Pela palavra profética. Vamos ver 2 Pedro, o capítulo 1. Versículo 16 a 21. Pela palavra o Senhor também se revela. Aleluia. 2 Pedro 1, versículo 16 ao 21. Cada irmão pode ler no versículo 16 ao 21. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Você está em 2 Pedro, né? Não, eu estou em primeira. Amém. Eu estou na primeira marcha ainda. Amém. Do 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amém. 17. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Amém. Amém. A glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado. Amém. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém. 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Amém. E fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que Senhor o dia Jesus. clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Amém. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verdade. 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Senhor Jesus. Homem santo. Falar Deus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Então aqui, irmãos, está o que o Senhor revela sobre a palavra dele, né? Aqui o apóstolo Pedro disse, olha,
nós não estamos dando a conhecer a vocês o poder e a vinda do Senhor, seguindo fábulas engenhosas, inventadas, né? Não é historinha, não é coisa da nossa mente. Não, ele disse assim, nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Porque Pedro, aqui ele relatou o momento que ele estava lá no monte, né? Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, naquele momento ali que Jesus foi glorificado, Pedro viu o poder de Deus, né? Amém. Pedro e os discípulos que estavam com ele, que ouviram aquela voz e viram o corpo do Senhor Jesus sendo transfigurado, né? O rosto dele diferente, as vestes um branco brilhante, esse realmente, né, é de Deus. Ele viu ainda Moisés e Elias, vamos fazer 3 tendas, né? E aquela nuvem que começou a cobrir eles, gloriosa, a majestade, como ele mostrou aqui, né? A suprema glória de Deus. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, isso marcou Pedro, a tal ponto que na carta dele, ele escreveu, não tem como esse ser um simples ser humano, né? Esse era o Filho de Deus, amém. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, o que Pedro está escrevendo aqui não é história inventada, mas é algo que ele foi testemunha. Aleluia. Ele viu, ele testificou. Sim. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje nós temos essa palavra profética, sim. A palavra que foi falada, né, pelos profetas e que hoje também está sendo direcionada pelo nosso irmão Pedro Dong, né, que está à nossa frente para nos direcionar. Amém. E essa palavra aqui, escrita na Bíblia, né, há muitos anos, ela foi formada e serviu como base para que os cristãos tivessem um viver que agradasse a Deus. Sem a Bíblia, seria realmente muito difícil, né? Sem a Bíblia seria muito difícil. Deus se dá a conhecer pela natureza, tal, muito bom. Mas Deus é tão bom que Ele nos deu ainda a palavra. Amém. Né? E essa palavra faz com que nós avancemos mais, tenhamos mais discernimento de como seguir ao Senhor, né? De como seguir. Então, é pela revelação e também pela palavra. E ainda mais pela palavra revelada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, Deus se dá a conhecer pelas suas obras. Sim. Deus se dá a conhecer pela palavra. Essa palavra não foi uma interpretação pessoal, mas foram homens movidos pelo Espírito Santo. E a história da Bíblia realmente é tão linda, irmãos. Homens de diferentes épocas, de diferentes lugares, escreviam nos pergaminhos e de repente as pessoas foram achando um pergaminho ali, outro pergaminho aqui. Reis tentaram queimar, Deus mandou escrever novamente, né? E foi juntando, acho que 1.600 anos mais ou menos de história para que a Bíblia fosse formada. No aramaico, no hebraico, no Antigo Testamento, no grego, no Novo Testamento, juntaram, né, e formaram ali a junção. Por isso, Bíblia, né, biblioteca, um conjunto de livros, amém, inspirados, né, por Deus. Amém. A Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada. Essa palavra inspirada significa soprada. Sim, veio amém, da boca de Deus. Amém. Não era o profeta que diz, rapaz, aquele irmão está fazendo isso, vou escrever assim para pegar nele. Era direcionado pelo Espírito Santo. Amém. Porque se não fosse direcionado pelo Espírito Santo, talvez não tivesse tanto poder e eficácia também a nós hoje. Paulo estava escrevendo para os cristãos em Roma, sim, para os cristãos nas cidades. Mas Deus sabia que essa palavra também serviria para toda a igreja, né? No momento, veja as provações, no momento que Paulo estava preso, ele poderia questionar, Senhor, eu e Silas vimos para essa cidade pregar o evangelho, né? Anunciar o Senhor, ou em outras cidades, nós estamos aqui presos. Mas foi no momento das prisões que Paulo começou a escrever. Amém. E na soberania de Deus, Deus já sabia, você vai escrever, meu filho? Essa carta é aos romanos, mas também é aos, não sei como é que fala, cipoenses, né? Ribeira do Amparo, ribeirenses, né? Fatimenses, Sátiro Dias, nossa, Iabupense, Sátiro Dias, Satirodiense, Salvador, Soteropolitanos, Salvador, oh Senhor Jesus. Mais alguma cidade?
Então, né? Tucanense, ó. Senhor Jesus. Então veja, Paulo escreveu para os romanos, para os coríntios, mas Deus sabia que vinha até nós. E são palavras realmente... O Galileu também, amém, da Galileia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós só temos a louvar o Senhor pela soberania dele, por essa palavra. E Deus também, por fim, ele se revela através do seu Filho, né? Deus habita em luz inacessível, que não tem acesso ao ser humano, mas o Filho, unigênito do Pai, o revelou, né? Então, por isso, vimos a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai. Vamos ver João capítulo 1. Vimos a sua glória, né? Vimos a sua glória. Então, irmãos, Deus, ele quer se revelar, mas se Deus se mostrasse como ele é, o ser humano não iria resistir, né? Moisés queria ver o Senhor e o Senhor não permitiu, né? Viu só a sombra, só uma parte. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, a sua voz é como um trovão. Então, nas características de Deus, nós, pecadores como somos, é complicado para nós termos a proximidade de ver a face do Senhor, né? É como um pássaro e um ser humano. Um servo do Senhor, uma vez estava em um vilarejo, pregando o Evangelho, e na casa dele, ele estava ali sozinho, e de repente os pássaros chegaram ali na janela, comendo umas migalhas, né? Olha que pássaro bonito, vou me aproximar, vou alisar, vou fazer carinho nesses pássaros. Mas toda vez que ele chegava perto, mesmo com o maior cuidado, os pássaros voavam, né? Rapaz, tão bonito, eu vou fazer um jeito de chegar perto desse pássaro. Aí pegou uns milhos, aí colocou um, depois foi alargando, colocando mais, até chegar perto dele. Uma armadilha, né? Aí o pássaro foi comendo um, foi comendo o outro, foi chegando perto. Quando ele se agachou, o pássaro voou novamente. Meu Deus, não consigo amansar, pegar esse pássaro. E ele começou a refletir, rapaz, esse meu corpo é muito grande. É por isso que não tem como eu me tornar amigo desses pássaros. Eu quero falar a eles, quero, entre aspas, pregar para eles, anunciar para eles, mas não tem como. E se eu nascesse como um pássaro? Se eu fosse outro pássaro no meio deles, eu pousaria ali, e para eles, né? Eles não iriam se assustar, porque é mais um que tem a mesma vida, as mesmas características. Senhor Jesus. Vamos ver João capítulo 1, o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era quem? Era Deus. O 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Jesus, se o homem se tornar um pássaro, seria um com os pássaros. Se Deus se tornasse um homem, seria um com os homens. E as pessoas poderiam vê-lo, né? Está vendo ali na sua frente um homem, mas um homem que tinha, né, a figura humana, mas não tinha o pecado, né? Era como aquela serpente feita por Moisés que não tinha o veneno. Jesus não tinha um pecado, mas poderia ser visto, poderia ser tocado como foi tocado, e era acessível. Então o Filho revelou ao Pai. Foi Filipe que disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês dizem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então o Filho era um com o Pai e revelava a glória do Pai. Então veja que Deus maravilhoso, que se deu a conhecer por meio do Filho. Então, nos tem falado, outrora nos tem falado pelos profetas, e agora nos tem falado, né, no Filho, pelo seu Filho. Então, irmãos, glória ao Senhor por isso. Vamos finalizar lendo aqui Hebreus, capítulo 2, mostrando que o Senhor se tornou semelhante a nós. Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Jesus, irmãos, participou dessas coisas, carne e sangue. Ele era um homem Deus, né? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, ó Senhor Jesus, ele sendo Deus, né, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se rebaixou à figura humana, sendo humilhado, sofrendo uma morte de humilhação, uma morte de cruz. Jesus, como o irmão Pedro Dom mostrou lá na conferência, ele passou por muitas coisas. Antes da morte dele, a tribulação foi pesada, a tal ponto de Jesus orar: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Né? Ele até falou hoje assim: podereis beber o cálice que eu estou para beber? O cálice era realmente, né, muito forte. Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Ele suava como gotas de sangue, né, salvo engano, né? Ele suava como gotas de sangue. A angústia que ele estava passando era muito. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, é tanto que no grego os irmãos dizem que aí é sintoma de depressão profunda, né? Isso, né? Então, é algo realmente ali que estava tomando o coração. Mesmo ele sendo Deus, na figura humana, ele sofria. Ele passou por isso. Então, no geral, tudo que nós passamos, né, o Senhor também já passou. Não quer dizer que o Senhor teve todas as doenças, mas os sintomas que as doenças dão, o Senhor passou. A tristeza, né, essa angústia profunda, a humilhação, o desprezo que as pessoas tinham para com ele. Mesmo sendo Deus, ele se rebaixou para passar por isso. E por isso mesmo, Jesus agora ele pode nos entender, né? É uma passagem que os irmãos desfrutavam, que Jó, nas reclamações com ele contra Deus, ele dizia mais ou menos isso, né? O Senhor é Deus, o Senhor, né, não experimenta. O Senhor tem olhos de carne, Senhor, obrigado, tem olhos de carne, né? Então, Deus já estava programado para Jesus vir e passar por tudo isso, né? Pela humilhação. Então, ele mesmo, ele é fiel, né? Ele é poderoso para nos socorrer, né? Nessas limitações humanas que nós temos. Amém. Então, o Senhor nos mostra que ele é nosso fiel sumo sacerdote, bispo e pastor da nossa alma. É na alma que acontecem essas coisas, essas angústias também, né? E ele é pastor e bispo para nos socorrer. Então, irmãos, glória ao Senhor por isso. O Senhor se revela de várias maneiras. E também se revela em nosso espírito, né? O Espírito do Senhor que perscruta as profundezas de Deus, ele também revela. Muitas maneiras que nós possamos realmente buscá-lo. E se nós fizermos isso, nós vamos alcançá-lo, né? Jesus é o Senhor. Amém.